a direita populista, é um bando de picareta, que foi o que eu falei lá no evento nosso em Minas Gerais, que estão agora tentando me cancelar por causa dessas falas. Eu quero ver me cancelar por essas falas, porque eu sustento essas falas e não vejo absolutamente nada de errado nelas. Quer botar aí? Foi as falas que agora estão gente me xingando aí, e é isso, eu tava respondendo assim, que existe um certo tipo de populismo, que é um populismo mainstream, de figuras políticas que são, antes de tudo, celebridades, tá? E que nunca querem discordar do próprio público, porque, né, é o que importa pra elas. Nicolas, mas o maior de todos, o grande desses é o Cleitinho, né? Antigamente o Janones estava nesse pacote, mas o Janones, ele foi, vamos dizer, agregado ao bloco PT. Ele fez uma decisão de se agregar ao bloco PT. Ele era, inclusive, uma época, nem Lula nem Bolsonaro, mas plum, se agregou ao bloco PT. Né? E aí eu falei uma parada que tem um monte de gente irritada. Vamos ver. Você nunca vai ver o Nicolas entrando em certas brigas que a gente entra. Você nunca vai ver o Cleitinho, então, muito menos. O discurso deles é frágil. Eu vou dar um exemplo. Se a gente for pra eleição presidencial e tiver uma candidatura sólida presidente, a gente vai ter que falar certas coisas que eles não vão ter coragem de falar. Eu, pelo menos, gostaria de falar que vários estados brasileiros têm que perder o estado de estado e voltar a ser território. Que o Piauí não pode ter senador. Eles vão falar isso? O Cleitinho teria coragem? Eles vão ter coragem de falar certas coisas como, por exemplo, talvez seja mais fácil a gente dar uma bolsa maior pra população, porque o mundo vai se encaminhar, por exemplo, uma situação de ter um auxílio universal, coisa de quarta revolução industrial, automação, e talvez a gente vai ter que virar pra uma parte da população e falar, ó, eu vou te dar R$1.000 por mês, é mais do que esses auxílios aí, você vai receber o resto da tua vida, mas você não vota, porque a gente acaba com o sistema de incentivo inteiro pra compra de voto, que é que faz vagabundo entrar na política, então a gente acaba com o sistema, mata esse sistema de incentivo, e mata o sistema de incentivo de um cara ir na urna votar pra aumentar o auxílio e bolsa pra ele, e a gente vira o jogo pro pagador de imposto e pra pessoa geradora de riqueza. Um cara que é majoritário e celebridade tem coragem de falar isso? A gente tem. Então vamos botar pra vamos falar o que esses filhos da têm coragem de falar. Porque eles têm medo de perder tudo. Que quem quer agradar a todos só agrada a si próprio. Vamos falar o que eles não têm coragem de falar. Vamos falar que nós vamos matar uma parte dos eleitores deles, que são traficantes e criminosos. Vamos falar porque a gente acredita nisso, porque é o que precisa ser feito pra melhorar o Brasil, cara. O que eu tô propondo, porém, vamos ousar falar o que desagrade os outros. E não vamos ser de atenção como esses caras são. Esses caras são de atenção, essa é a fraqueza deles. Você nunca vai ir ao... Tá errado? Eu quero saber, eu tô errado no que eu tô falando ali? Não. A única coisa que eu tô errado é que eu tô gordinho nesse vídeo. E eu dei uma engordada aí no último mês. Foi tanta gripe uma atrás da outra que eu basicamente fiquei comendo e não me exercitei. E eu acho que eu dei uma engordadinha. Coisa que não de rosto. De rosto eu tô até magro. Mas eu engordei, eu dei uma... Mano, preciso tomar aí eu preciso ficar com cabeça de monjaro uns dias aí pra dar uma emagrecida, tá? O Impera falou que tá moderado. Tá moderado. Ah, então eu tô tranquilo, Impera. Se o Impera falou que tô moderado, eu respiro com mais tranquilidade. Bom, o que eu tô falando ali que eu tô tentando me cancelar? Coisa número 1. Vamos lá. Eu acho que vou começar por municípios. Municípios que não fazem o básico e que estão... Aí, vamos botar aí, há 10 anos, sem uma melhoria drástica nos seus números ligados à educação, cobertura de esgoto, saúde, segurança e tal. Convertemos eles em território. Coloca uma administração e levemos esses municípios a algum grau de decência. Tem que ter algum grau de decência, que definitivamente o sistema democrático nosso não entregou. Eu tô perguntando pra você, entregou? Alguns municípios, vamos fundir municípios. Não adianta ter um monte de município que não tem capacidade de geração de riqueza, porque a maior parte das pessoas depende do Estado pra existir, tá? Com câmara, com prefeitura, com orçamento, os caras não têm condição de administrar nada. Junta, reforma administrativa, transforma alguns lugares em territórios e vamos subir o nível. Aí beleza, aí voltemos depois. Agora bora votar, vamos chegar nos números, vamos votar. Ok? Vamos eleger representantes municipais. Isso é uma hipótese. A outra é estadual. Eu volto a colocar, tem sentido no Pacto Federativo o Acre ter 3 senadores? Tem sentido o Acre? O Acre, cara, são, sei lá, 500 mil de habitantes. Completamente dependente do Estado brasileiro. Pobre. São 8 ou 9 deputados federais, mais 3 senadores. Apenas oligarquias locais e gente que pratica o populismo mais baixo. O Acre é um bairro de São Paulo. O Acre inteiro é um bairro de São Paulo. Um bairro de São Paulo não tem 8 deputados federais e 3 senadores. O Acre tem. Cara, isso tá errado. Isso tá gerando uma distorção que tá ferrando com o Brasil. Volta a ser território Acre. É melhor pra população do Acre. É melhor, porque você tem no Acre só uma elite extrativista. E o Piauí? Um lugar que acho que é o lugar que tem a maior taxa de analfabetismo do Brasil, péssima cobertura de esgoto. É pra punir a elite do Piauí. As elites
a base da existência do Estado é também a existência de elites em competição. Pois bem, certas elites estão perdendo a competição do ponto de vista do atendimento das necessidades básicas das pessoas há décadas. Só que elas estão ganhando a competição por poder e esse jogo não funciona. Como é que pode uma competição de elites em que o Ciro Nogueira, que vive num estado... Vive, né? Ele nem fica por lá, mas enfim, é um dos administradores políticos, né? Bota entre aspas, junto com o Wellington Dias, de um estado que tem analfabetismo e que as pessoas vivem mais de Bolsa Família do que qualquer outra coisa, este cara seja um vencedor no jogo político. O sistema de incentivos da nossa democracia, aqui entre aspas, é uma bosta. É uma bosta. Temos que mudar esse sistema de incentivos. E isso tem que ser trazido numa discussão presidencial, sim. Agora vê se essas putas de like vão falar isso. Não vão falar. Ah, tem outra alternativa, vamos alterar todo o sistema de incentivo. Beleza. Continuemos com... Não transforma em Estado, tragam alternativas à mesa. Mas definitivamente, o jogo como tá, não vale a pena. Não tá valendo a pena pra ninguém. E vamos ser concreto, nunca no Brasil, as regiões do Brasil se odiaram tanto. Tá tendo uma campanha agora, assim, que é mais assustadora. O Matheus Batista fez um vídeo disso. Pessoas que estão se mudando do Pará, do Maranhão pra Santa Catarina, estão agora xingando os habitantes locais e falando: eu vou me mudar mesmo aí, vocês são pobres, vocês têm que se fuder. Que é isso? Então o cara, o migrante, se coloca como uma espécie de uma arma política contra o lugar do próprio Brasil. Então, pera, as pessoas estão num nível de ódio que não tá rolando. E não tá rolando porque o sistema de incentivos está muito desbalanceado. O cara que não faz a lição de casa tem muito poder, exporta a população mais pobre, a população mais pobre vai pra lá e ainda acha, pro lugar que foi, que ela tá puta que pariu, fazendo um favor e que o resto tem que se fuder porque o lugar que tá recebendo ela, que dá emprego, condição de vida melhor, IDH melhor, é o lugar que tem que ser punido porque é inferior do que o lugar que ele veio. São uns papos de maluco. Isso tá mal desenhado. Em vez de desenvolver os lugares que vão ser desenvolvidos, a gente tá gerando guerras regionais. E as pessoas estão se odiando no Brasil. E a real é o seguinte, as pessoas estão se odiando e o Brasil que nasceu de um desejo, vamos colocar aqui, de manter as colônias, vamos dizer, as colônias, as regiões portuguesas, a colônia portuguesa no Brasil, mas essas regiões muito diferentes, juntas, não aconteceu com o Brasil, aconteceu com a América Espanhola, o Brasil pode passar agora, de maneira tardia, por uma fragmentação. E eu não tô brincando. Nesse mundo estranho que tá vindo aí, o Estado brasileiro controla uma área que ele não merece controlar. Porque ele, não cuida dessa área, 2, não cuida da população, 3, não desenvolve nada disso, 4, não cuida das fronteiras, 5, não cuida dos recursos naturais. O Estado brasileiro é uma piada. Ele não merece isso. Você sabe o que vai acontecer? Já nessa briga com China e Estados Unidos, eu fico com um pedaço, você fica com outro. Vai, ó. A República Popular do Norte e Nordeste, administrada pelo PT, fica lá cuidando lá do Amazônia, dos povos ribeirinhos, e a... sei lá, a República Gloriosa dos Estados Unidos do Brasil fica com o Sul, né? Eu aceito esse acordo. Se você perguntar pra todo mundo aceitaria esse acordo. Eu faria esse acordo. E é real que isso está acontecendo agora. Então a ideia de um Brasil grande pode devanecer para o Brasil e se dividir. Porque pode ser que os sulistas queiram ficar entre eles e vai ficar só São Paulo. São Paulo e Mato Grosso, e Mato Grosso do Sul. E se o Rio ficar só... Aí já quando vê, a gente virou aqui, ó, tudo picotadinho. E a ideia da gente ser uma nação grande, que sentar na mesa dos grandes no grande conselho das nações, passa a ser assim, a gente tem um uruguaizinho aqui que vive todo mundo muito bem, pode ser até melhor enquanto modo de vida, né? Eu tenho certeza que se separasse pro Brasil, para muitos lugares, assim, os lugares seriam ganhando muito. Santa Catarina seria ganhando muito, Paraná seria ganhando demais. Mas a gente seria, assim, naçõezinhas legais, bacanas. Você teria sua vida comunitária legal. Não é a ideia de um Brasil grande. Ah, e querem abdicar do Brasil grande? É isso? A gente tem condição de ser grande, tá? A gente realmente tem condição de ser grande. E tem um problema, tem um elemento que é muito problemático, que é que definitivamente os tomadores de decisões políticas no Brasil são os tremendos dos filhos da puta. E isso tá, cara, isso tá esquentando muito. E a gente precisa falar dessas coisas. A gente precisa falar desses sistemas de incentivo mesmo.